para Maceió, também morou na própria funcionária pública de Maceió, ele morou nessa casa. E em frente a essa casa tem a Praça dos Artistas, a Praça Monte dos Artistas, porque na década de 30 os artistas foram nessa praça. Então nós tivemos aqui a presença de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, na Rússia, mas ela morou aqui em Maceió, Alagoas, na década de 30. Depois ela foi para o Rio Grande do Sul e veio a falecer no Rio de Janeiro. Clarice Lispector escreveu o livro A Hora da Estrela, que fala de uma lagoana. Então, Clarice Lispector, ela viveu aqui também em Maceió e se reunia na Praça Monte dos Artistas com os artistas, como a Barreto, o Jorge Amado, que é o baiano, eles se encontravam aqui na Praça Monte dos Artistas. Estamos nas férias escolares, mas Alagoas ela está tendo um crescimento em relação ao veículos, ao uso de veículos. A Maceió não foi planejada, então tem alguns bairros que não tem para trânsito. No momento, nós estamos passando aqui em Maceió. A Praça Monte dos Artistas e ao fundo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Recentemente nós tivemos aqui um julgamento pelo governo federal, um julgamento público, né, uma audiência pública, que foi referente à morte da nossa deputada federal de Cunha, o assassinato dela, foi como assassina da Cuca. E o mandante, né, o coautor e os coautores foram julgados e condenados à prisão, apenas 5 anos de prisão. Passando aqui novamente no centro, passando no centro aqui no centro da cidade, ao lado direito nós temos também outra feira da Fulanta, aqui é mais produtos eletrônicos, e aqui nós temos o calçadão Você tem todas as lojas aqui nesse calçadão, tem todas as lojas. Vejam aqui em frente do lado direito, do lado esquerdo, uma casa pintada de verde. Nós iremos passar novamente por aqui e depois eu vou falar sobre a história dessa casa verde. Só preste atenção nessa casa verde, prestem atenção também nessa casa rosada lá ao fundo, que na volta nós vamos passar aqui e eu vou contar sobre a história. E aqui em frente, preste atenção que nós temos a nossa catedral, e antes ficava nessa catedral, ficava São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante ficava aqui, nessa catedral. São Gonçalo do Amarante ficava nessa catedral porque na parte baixa, próximo ao porto de Maceió, havia um pequeno engenho banguê chamado Maçaioque. Esse pequeno engenho banguê se chamava Maçaioque. Maçaioque na língua tupi significa o que tapou o alagadiço. Esse engenho banguê ele era todo alagado. Então ele plantava cana-de-açúcar. E com a plantação da cana-de-açúcar não se dá em alagado, esse engenho banguê só moeu 2 vezes, depois tornou-se fogo morto. E o seu proprietário era Polinário Fernandes Padilha, e ele tinha um santo que se chamava São Gonçalo, e ficava aqui, onde está a nossa catedral. Nós estamos agora passando na Rua do Sol. Aqui todas as ruas deveriam ter um nome só, mas aqui são coisas de Maceió, as ruas aqui têm 2 nomes. Aqui na Rua do Sol, conhecida para os gentios dos alagoanos como Rua do Sol, mas ela é batizada como Rua João Pessoa. Nós temos a Central do Correio, nós temos vários bancos aqui, e temos também, mais na frente, do lado direito, uma pequena igreja, que se chama Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Gregos. Ela foi construída pelos gregos, escravos, não podiam frequentar a igreja de branco, e ela tem uma torre vermelha, a Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Gregos. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, os portugueses eles não presenciavam os índios, eles obrigavam os índios cariritos de Purus a retirarem o pau-brasil e levar para as suas embarcações. Então, os índios não queriam trabalhar. Os portugueses fizeram o quê? Fizeram os homens da África para se tornarem escravos aqui e trabalharem. Aqui na frente, à direita, à esquina, tem uma casa rosada, que é o nosso museu, nosso histórico-geográfico de Alagoas. Aqui está o baú de Alagoas. O baú, que naquele tempo não havia banco, havia o baú. O baú que estava na primeira capital de Alagoas, Vila Santa Maria Madalena de Alagoas. E aqui ao lado dessa casa pintada de verde, existe casa dos comerciários.
comerciantes que estão nessa casa de verde têm esperança que o seu salário aumente. Os comerciantes que trabalham aqui no centro de Maceió, que está pintada de verde. Aqui no Museu Instituto Histórico e Geografia de Alagoas está toda a história de Alagoas, o que diz respeito a cangaço, indígena, história indígena e também a história do teatro. Está aqui no Museu Histórico e Geográfico de Alagoas. Então, os portugueses fizeram o nome da África para se tornarem escravos aqui. E eles fizeram o quê? Tiraram toda a plantação de pau-brasil e plantaram muita cana-de-açúcar. A primeira capitania foi São Vicente, ao sul do Brasil, e a segunda foi Recife, Pernambuco, no nordeste do Brasil. Foram duas capitanias. Então, eles tiraram toda a plantação de pau-brasil e plantaram a cana-de-açúcar. Mas nós tivemos um líder negro, uma fazenda, um líder aqui, ele chamava pequena na retirada do voto, o capacete, Maceió, nosso aeroporto está chama Rio Lago. Nosso aeroporto está chama Rio Lago, a mais ou menos 7 metros do mar. Nosso aeroporto internacional tem mais ou menos 5 anos inaugurado. E era um pequeno aeroporto e agora era aeroporto regional e agora é aeroporto internacional do Somar. Está 7 metros do mar. A avenida Fernando Lima, aqui à direita. E aqui em frente nós temos a nossa igreja Bom Jesus do Partido. Ela é toda coberta de espaços brasileiros portugueses. Nós temos aqui uma réplica, uma imagem de Bom Jesus do Partido. E aqui essa praça, ela se chama Praça Floriano Peixoto, mais conhecida para os negros alagoanos, Praça do Partido. E em frente nós temos o nosso Palácio do Governo, que foi inaugurado em 1901. Foi construído pelo arquiteto italiano Luiz Lucarini, e em frente ao nosso Palácio do Governo nós temos 102 bandeiras referentes aos 102 municípios do estado de Alagoas. E aqui à esquerda nós temos, essa casa pintada de azul, é a nossa prefeitura, onde está o nosso prefeito, Cícero Almeida, do partido PT, que ele não mudou de partido. E aqui no nosso Palácio do Governo, não é mais Palácio do Governo, agora é um museu. Então aqui é um museu e tem jardim em pé. E em frente, ao lado, nós temos a nossa... Pode ir, Luiz, ok? Nós temos a nossa Secretaria de Turismo, ela está pintada de amarelo. A nossa Secretaria de Turismo, se não gostar da guia Luz, pode vir falar aqui na Secretaria de Turismo, ok? Secretaria de Turismo, então... E o nosso Palácio do Governo hoje é museu. Ele é de 1901 e foi criado por Luiz Lucarini. Então veja que nós temos o poder e a religião. Lembrando que o Estado é laico. E o jardim de inverno. Nós agora temos um outro Palácio do Governo, que se chama Palácio do Pomário. Ele é um palácio que está aqui, todo construído de vidro, é um palácio de cristal. E ele foi construído de vidro porque a governança deve ser transparente. Veja, a nossa governança deve ser transparente. Então é aqui o nosso Palácio do Governo, o nosso Palácio dos Palmares, onde está o nosso governador Teotônio Vilela Filho. Exatamente. Exatamente. E aqui próximo nós temos então o nosso mercado público. Nosso mercado público que abre 5 da manhã e fecha às 14 horas. Aqui no mercado público nós temos outra feira de artesanato e outra especialidade, que é a feira de artesanato, cestaria e barro. Barro é onde as senhoras e senhores podem comprar aquelas patinhas de barro, né, para colocar água fria, tomar água fria. E produtos de cestaria para enfeitar a casa. É aqui no mercado público de Maceió. E também próximo aqui tem as pessoas aqui no mercado público, é onde abastece aqui a cidade, né, o município, com os produtos de exterior, como carne, cereais, frutas, legumes e também ervas medicinais, aqui na feira do mercado público. Então nós estamos aqui no centro de Maceió. Veja que Maceió ela não foi planejada. Maceió tem aproximadamente 170
62 anos. E o estado todo aproximadamente 192 anos também. Nós estamos passando aqui na rua das Aves, porque aqui tem muitas aves, conhecida para o distrito de Maceió como Rua das Aves. E mais na frente, as senhoras e senhores verão mais lá na frente, é uma estátua equestre do nosso ilustre gentílico alagoano Marechal Deodoro da Fonseca e ao fundo o nosso Teatro Deodoro. Nosso Teatro Deodoro, que tem capacidade para 600 pessoas, está pintado por outros pontos. Mais na frente. Então aqui é o centro de Maceió. Você tem um calçadão, né, onde tem várias lojas. Aqui na frente também, à esquerda, nós temos uma casa azul, que é a nossa Academia Alagoana de Letras, que foi antes a nossa primeira escola pública, Dom Pedro II, mais na frente. E aqui nós estamos passando então na Praça Marechal Deodoro, onde tem a estátua equestre de Marechal. Vejam que Marechal está em cima de um cavalo, e o nosso Marechal ele morreu de morte natural, porque as patas dianteiras do cavalo estão baixas. E aqui é a nossa Academia Alagoana de Letras, nessa casa azul, e aqui é o nosso Palácio da Justiça, nessa praça aqui, Praça Marechal Deodoro. Se o nosso Marechal tivesse morrido na guerra, as duas patas dianteiras estariam para cima. Se ele tivesse morrido de ferimentos da guerra, uma das patas dianteiras estaria para cima e a outra estaria para baixo. Mas como o nosso Marechal Manuel Deodoro morreu de morte natural, a morte dele foi devido às consequências respiratórias. E Marechal Deodoro, então, passou a presidência para o seu vice, foi Floriano Peixoto, depois tornou-se, então, o presidente do Brasil. A República ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, um ano depois da abolição dos escravos. A 13 de maio de 1888, a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, libertando os escravos da escravidão. Isso abalou a monarquia. Dom Pedro II, então, ele foi abalado com isso. A religião, a economia e a sociedade, né, os fazendeiros, abandonaram Dom Pedro II, então a monarquia ficou enfraquecida. E Marechal Deodoro da Fonseca, que nasceu aqui em Alagoas e foi estudar no Rio de Janeiro com 16 anos de idade. Ele foi estudar em uma escola militar e ele era maçônico. Então, no dia 20 de novembro de 1889, na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro, e naquele tempo o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Lá, então, ele proclamou a República e a República deixou de ser monarquia. Dom Pedro II, que era rei, deixou de ser rei. E Marechal, então, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, tornou-se presidente da República. E teve como vice-presidente Floriano Peixoto, gentílico alagoano, daqui de Carioca, e teve como ministro Rui Barbosa, Benjamin Constant, eles foram seus ministros. Então, por isso que houve a proclamação da República. Também tivemos aqui outros gentílicos alagoanos. Nós tivemos na parte musical, nasceu aqui em Alagoas, Hermeto Pascoal, Chavã também nasceu aqui em Alagoas. Hermeto Pascoal nasceu em um município que se chama Canoa. E Chavã nasceu aqui em Maceió. E também tivemos outro ilustre alagoano, nasceu em Aurélio Duarte de Holanda, o pai do funcionário. Aurélio também é um gentílico alagoano. Então, o escravo, né, fugiu das fazendas e veio para cá, para Alagoas. Ele se instalou lá na Serra da Barriga, no município de Sião dos Palmares, distante de Maceió, 64 quilômetros. E lá ele criou um quilombo, conhecido como quilombola, onde todos os escravos que fugiam das fazendas vinham para cá, para Alagoas.
lá na Serra da Barriga, por ter uma parte estratégica, uma área alta, ele tinha toda a visão da parte baixa. Então, quando os soldados e a milícia ia lá para retirá-lo, ele já se preparava e expulsava todos os soldados.